Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. A Rádio Acadêmica apresenta programa Diz Solução. O prefixo diz, de origem grega e latina, pode significar negação, separação, contrariedade, dificuldade, mas também dois. E isso muda tudo. Porque agora precisamos de mais discussão, mais diálogo, mais reflexão. Afinal, tem ou não tem solução? A cada encontro, 2 convidados para tratar de assuntos diversos, polêmicos, atuais, candentes. Diz Solução. Apresentação: Professor Christian Tadeu Giliotti. Boa noite, caras e caros ouvintes da Rádio Acadêmica. Boa noite a todas as nossas espectadoras e espectadores que acompanham a gente pelo YouTube, pelo Facebook. Estamos mais uma noite aí com o programa de solução, cujo tema é Antirracismo e Antifascismo, levantes populares em defesa da democracia. É evidente que não teria como a gente fugir desse tema, depois das manifestações que ocorreram nesse domingo, um conjunto de protestos bastante surpreendente. E antes de eu começar aqui, eu peço para todo mundo curtir, compartilhar, se inscrever. É muito importante a gente fortalecer a rede federal, né? Esse programa é da Rádio Acadêmica do Campus Barretos, uma iniciativa de extensão para fortalecer a rede federal de ensino público gratuito de qualidade. E eu quero já aproveitar e apresentar os 2 convidados de hoje, né? Nós estamos aqui com a Mariana Paulino. Boa noite, Mariana, tudo bem? Boa noite, Christian, tudo bem? Boa noite, A Mariana, ela é nascida na periferia da Zona Sul de São Paulo. Ela é jornalista e pós-graduada em jornalismo cultural, fundadora do blog Rap em Movimento, isso desde 2013, colunista do site Black Pipe Entretenimento e, quando pode também, é apresentadora do Rap TV. Muito obrigado, viu, Mariana? A sua presença aqui é muito importante. Você aqui vai representar o ponto de vista aí de alguém que trabalha com jornalismo, com cultura black, com cultura negra, que é ligada, né, às lutas e às causas do movimento negro. E também aproveito aqui para dar uma boa noite ao Kleber. Tudo bem, Kleber? Boa noite. Boa noite, Christian. Boa noite, Mariana. O Kleber, ele é do ABC, né? Ele é casado há 21 anos com a Sheila e é pai de 2 filhos. Não parece, ele tem 2 filhos aí, o Gustavo e o Pedro. Um já tem 20 anos, né, Kleber? Isso, e o Kleber é interessante porque é metalúrgico, né? Metalúrgico, ou seja, trabalhador, é um operário, né? Desde 1999, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, desde 2008, militante do PT e é membro do coletivo Democracia Corintiana, né? Um dos movimentos que, junto com o movimento negro, esteve aí na vanguarda desse primeiro levante aí antirracista e antifascista de peso que a gente tem nesse último período. E claro, o Kleber é corintiano desde sempre, eu sou corintiano desde sempre e a Mariana também é corintiana desde sempre. Então, a gente está fazendo a nossa democracia corintiana aqui. Então eu vou, só antes de passar a palavra para vocês, falar rapidamente de alguns acontecimentos que chamaram bastante atenção essa semana, né? Estados Unidos, um verdadeiro caos, 115 mortes por conta do Covid, Donald Trump arrebentando com o Bolsonaro numa declaração bombástica, quando ele diz que, enfim, os Estados Unidos só não está pior porque ele não está seguindo a Suécia e o Brasil. É bom para quem é lambe-botas do imperialismo aprender, né? E lá a gente tem uma continuidade dos protestos, sobretudo antirracistas, em função do brutal assassinato do cidadão negro George Floyd.
e especialmente em Seattle, né? Em Seattle me parece que as coisas realmente estão tomando dimensões bem interessantes em termos de organização popular. No Brasil, 40 mil mortes, declarações no mínimo curiosas, né? O nosso ministro da Saúde disse que a região norte do país é a mais afetada porque ela se encontra mais próxima do hemisfério norte, enfim, uma coisa gravíssima, né? Isso causa muita insegurança. Mas, sobretudo, para nós que somos das instituições federais de ensino, a medida provisória 979, que ataca a autonomia universitária, ela, e dos institutos também, né? Ela está proibindo processos eleitorais durante a pandemia, com a seguinte desculpa, né? Terminando o mandato de um determinado reitor, normalmente a gente faz um pouquinho antes da eleição, e tem alguns reitores que estão para terminar o mandato, e ao invés do governo fazer o óbvio, que, ou seja, se não dá para fazer eleição na pandemia, prorroga o mandato até as coisas normalizarem, não, eles vão usar isso como um dispositivo, uma estratégia para intervir nas universidades e institutos federais. Precisamos de apoio de toda a comunidade, precisamos de apoio do movimento negro, dos torcedores da torcida organizada, dos trabalhadores sindicalizados, para enfrentar esse grave ataque à rede federal de ensino. Bom, vou começar então tocando no nosso tema principal hoje, né, o antirracismo, o antifascismo e esse belíssimo levante popular que ocorreu. Acho que para a gente situar um pouco a conversa e desmistificar, né, toda essa propaganda negativa que vem sendo feita em relação aos participantes do movimento negro, aos participantes desses levantes das torcidas organizadas, gostaria que vocês falassem um pouco da trajetória de vocês. Então, eu vou começar com a Mariana. Mariana, fala um pouco para a gente qual é a sua relação com o movimento negro, com a identidade negra, com a cultura negra. Você que tem uma experiência aí periférica, né, da Zona Sul de São Paulo, fala um pouco para a gente como que foi a sua trajetória até você adquirir essa consciência crítica e política. Bom, gente, eu nasci em São Paulo, aqui na Zona Sul, Jabaquara, tenho 28 anos, e nasci em família, minha mãe preta, parte da família da minha mãe é preta, e a parte do meu pai, eles são índios, né? Então eu já tenho essa mistura brasileira, mas desde criança sempre foi uma confusão muito grande na minha cabeça por entender, tipo, eu era muito preta para a família do meu pai, e eu era muito branca para a família da minha mãe. Então você tem essa confusão de raça, essa mistura também, essa identificação. E conforme fui crescendo, eu morei 6 anos em Fortaleza, né? Fui morar no Nordeste também, que também é outra realidade, você vê outras pessoas, outra pigmentação na pele, tem muito mais índio também no Ceará, tem muito mais branco. Então, assim, eu já ficava muito mais desconfortável em algumas situações. Eu fiquei sofri o racismo de seu cabelo é crespo, seu cabelo é ruim, as pessoas não gostavam de mim de uma certa maneira, que depois a gente foi entender o racismo, né, e parte de tudo isso. E eu acho que eu adquiri uma consciência de classe, uma consciência de quem eu era, tipo, me descobrir negra dentro da faculdade, quando eu comecei a fazer jornalismo, que eu voltei para São Paulo fazer faculdade e consegui adquirir uma consciência política. Foi quando eu me aproximei muito mais do movimento hip hop, que aí eu fundei em 2013, no meu segundo ano de faculdade, blog Rap Movimento, e aí eu fui me envolvendo e conhecendo as pessoas que dentro do hip hop, querendo ou não, você conhece muitas pessoas do movimento negro, né? Tipo, e até é engraçado às vezes a gente falar hip hop antifascista, porque o hip hop, ele nasceu antifascista, né? Ele é esse movimento, é um movimento de luta, é o primeiro movimento de negros livres no mundo. Então, assim, ele é bem recente, tem 45 anos, e estudar o rap, estudar a história do hip hop inteira, estudar todas os elementos que existem dentro da cultura e estudar isso como, tipo, forma política também dentro da faculdade, ele me levou uma consciência e uma forma de... Eu quero comunicar isso para os meus também, eu quero mostrar para as pessoas também do meu bairro, né, tipo, bairro de Quebrada, sei lá, outro dia eu estava até brincando no Twitter com o pessoal, eu acho que
ouvir Diário de um Detento e ler Michel Foucault falando sobre a rede, o sistema carcerário, dá no mesmo, é a mesma coisa, só que em diferentes linguagens. E você vê também o álbum Racionais, Sobreviver no Inferno, sendo leitura, né, obrigatória para você entrar numa universidade, então já prova o quão político é o rap e o quão importante ele é para a nossa sociedade. Então, assim, o rap me ajudou a entrar nesse meio, e eu também ter entrado na universidade por meio de ajuda governamental também foi muito importante para poder eu me entender minha história, entender a história do meu povo e estar podendo contar isso hoje, né? Perfeito. É muito importante essa autorreflexão que a gente faz para pensar como que a gente vai adquirindo a nossa identidade e a nossa consciência de classe. Kleber, como que aconteceu esse processo com você? Você que é meu conterrâneo aí do ABC? Bom, então você já falou um pouquinho, né? Eu tenho 42 anos, tenho um filho de 20 e um de 10, o Gustavo e o Pedro, minha esposa Sheila, estamos casados há 21 anos. E eu acho que assim, uma coisa que separa muito de como eu fui descobrindo, né, esse meu lado, uma marca para mim foi quando eu tinha 13 anos, quando meu pai faleceu. Então, até meu pai falecer, e aí também a minha família é miscigenada, porque os meus avós paternos, meu avô era preto e minha avó é descendente de índio, e por parte de mãe de italianos. Então, deu essa misturada toda. E quando meu pai faleceu, eu tinha 13 anos. Então, até meu pai falecer, a gente tinha um padrão de vida. Meu pai era professor universitário, trabalhava numa indústria durante o dia. Eu somos em 4 irmãos, né? 3 homens e uma menina caçula. Então, a gente estudava em colégio bom, tinha um padrão. Aí, quando meu pai faleceu, aí acabou tudo aquilo ali. E aí, com 13 anos, em 91, época que o Collor tinha dado o golpe na poupança, tinha acabado com a economia e tudo mais, minha mãe era dona de casa, não recebia pensão, não tinha direito a nada. Eu e meus 2 irmãos mais velhos tivemos que sair para trabalhar. E eu, com 13 anos, naquela época, em 91, ia trabalhar onde? Aí eu fui trabalhar na feira. Aí comecei a trabalhar na feira, comecei a ver, e isso assim, eu sempre morador de São Bernardo, fui trabalhar na feira, comecei a conhecer um monte de gente, trabalhando na periferia, trabalhando em várias feiras em Diadema, e aí comecei a ver outra realidade, né, a vida real. Porque até então a gente não podia sair de casa, tinha que ficar estudando, tinha uma vida mais que regrada. E aí eu comecei a conhecer muita gente na periferia e sempre gostei muito de andar na periferia. Até minha mãe, na época, ela questionava muito, né? Falava, você fica indo para lá, e na época ninguém tinha carro, não tinha nada dessas coisas que hoje meu filho mais velho, ele quer sair, ele chama um Uber, para na porta de casa, vai, volta, é mais tranquilo. Eu não, era a pé, batendo sola mesmo, e sempre andava muito na periferia. E aí depois fui trabalhar de caixa de supermercado, até quando eu entrei na indústria metalúrgica. Quando eu entrei na indústria metalúrgica, eu já admirava, porque na rua da minha mãe mora numa rua sem saída, e na frente da rua da minha mãe tinha uma indústria metalúrgica. E vira e mexe eu via as assembleias lá na porta. Eu admirava muito aquilo ali, quando eu vi o caminhão de som, e eu via, não sabia nem o que era, e aquele monte de gente em volta do caminhão ouvindo os caras falando. E eu tinha aquilo na minha cabeça, falar, um dia eu vou estar ali. E antes do meu pai falecer, eu falava isso para ele falava, então você tem que estudar muito, tem que estudar. Ó, você quer ir para lá para cima do caminhão, quer ser um dirigente sindical, você tem que estudar. Então eu sempre fui curioso, né? Fui procurando saber o que era aquilo. E aí quando eu entrei na indústria metalúrgica em 99, aí eu já procurei quem eram os caras do sindicato, na época não tinha o diretor de sindicato, era numa autopeça que eu entrei primeiro. Trabalhando lá, conheci os cipeiros, comecei a frequentar o sindicato, até eu ir para uma montadora. Quando eu entrei na montadora, aí já tem uma estrutura maior, já tem as empresas mesmo reconhecem o sindicato, que é uma empresa alemã, tem toda uma outra história. E aí eu entrei na montadora em 2004, aí em 2005 já fui candidato na CIPA, perdi, aí estudando, fazendo diversos cursos no sindicato. Depois disso daí em 2008, teve uma eleição para a direção do sindicato, onde eu me elegi e estou até hoje. Então, eu estou no meu 5º mandato como diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e estou junto, vamos ter agora, estamos no processo do 2º turno agora da eleição. Tivemos o primeiro antes da pandemia e ficou suspenso por causa da pandemia, mas vamos retomar agora. Em 2016, e sempre na luta, né? Desde muito cedo, também militante do Partido dos Trabalhadores.
E em 2016, quando começou aquele processo do golpe contra a presidenta Dilma, a gente, vira e mexe, estava lá na Paulista fazendo manifestações, e eu também sempre fui frequentador de estádio, sempre indo assistir jogo do Corinthians, você acaba conhecendo algumas pessoas no estádio, aí via algumas pessoas lá na Paulista, e foi passando um tempinho, aí um companheiro meu que trabalha numa outra montadora aqui, ele comentou comigo, do coletivo Democracia Corintiana, e eu já tinha visto o símbolo. Na hora que eu vi o símbolo, eu falei, meu, que símbolo louco, né? A mão cerrada e segurando a âncora do Corinthians. E aí esse meu amigo me apresentou algumas pessoas que já estavam começando a formar esse coletivo, e aí me chamou para ir participar de alguma reunião. Aí eu fui numa reunião com eles, comecei a conhecer algumas pessoas, até que eu falei, meu, é a minha cara isso aqui, porque o coletivo não é uma torcida organizada. A gente é um coletivo político, cultural, faz diversos debates, tem gente no nosso coletivo que não é torcedor de nenhum, não frequenta nenhuma torcida organizada, como tem outras pessoas que são filiadas em outras torcidas organizadas, mas é um grupo hoje bastante grande, bastante conhecido no Brasil, aí principalmente por conta do símbolo. Eu acho que é muito importante esse coletivo aí, junto com outros coletivos também antifascistas aí, que estão tomando a frente dessa questão das manifestações que tiveram já, na verdade foram 3 finais de semana, né? Teve um na Paulista, que foi um grupo menor do pessoal do Somos Democracia, no outro domingo já foi um pouco mais articulado com outros coletivos de outras torcidas, a maioria do Corinthians, e domingo passado no Largo da Batata. E vamos nesse movimento crescente aí antifascista. Perfeito. Não, uma boa descrição. É curioso, né? O Brasil tem essas características aí de classe e de raça e, enfim, de experiência. Eu também tenho origem indígena, negra, branca, italiana no caso, né? Mas é uma coisa bem interessante e ainda assim nós temos o problema do racismo de uma forma bastante acentuada. E vou perguntar para a Mariana, para a gente já entrar agora na questão dos protestos. Mariana, como que você avaliou os protestos, especificamente desse domingo, que foi quando entra o movimento negro em campo, né? É quando a gente tem um momento em que, enfim, coincide, né, a explosão de revolta antirracista nos Estados Unidos, e aí o movimento negro ajuda de forma muito importante a encorpar esse movimento que o Kleber falou que já há 2 fins de semana antes ele já estava começando a engatar. Como que você viu esse domingo? Bom, até durante a semana, né, do pré-acontecimento do domingo, eu vi muita gente se manifestando, as pessoas bem inspiradas no que aconteceu nos Estados Unidos, né? Então, assim, foi uma grande inspiração que todo mundo falou, e ver as pessoas, assim, realmente, a maioria das pessoas, principalmente quem mora em periferia, já não está cumprindo a quarentena, né? Já não tem cumprido faz um tempo. Aqui no meu bairro as pessoas ficam na rua, e por vários motivos. As pessoas têm que trabalhar, pessoas têm que moram em 5 ou 6 pessoas dentro da casa, então, assim, é impossível você manter uma quarentena de vertical, horizontal, qualquer posição que for, porque as pessoas precisam ter um mínimo, precisam sustentar pessoas na fila da Caixa Econômica para poder pegar um auxílio de R$600, e algumas pessoas que eu conheço também no Rio de Janeiro moram em comunidades que estavam sem água. Então, como que você vai fazer higiene básica de lavar as mãos, do que o governo fala, para poder fazer o asseio correto? Só que não tem água, a água estava preta, saindo preta do lugar. As pessoas estavam indo levar alimento e kit de higiene, e aconteceu o que aconteceu com o João Pedro, né, de 13 anos, e teve outro garoto que eu esqueci o nome agora, mas ele também ele foi nesse momento de entrega de cestas básicas, então ele foi alvejado com um tiro da polícia, e foi aí que eu articulando com outras meninas também dentro do próprio movimento negro, falando, a gente parou nossas entregas de cesta básica no Rio por conta das operações policiais,
Muita gente está continuando a trabalhar, então, assim, por que a gente não pode ir para a rua para falar a opressão que a gente está sentindo da polícia, porque continuam fazendo isso, independente de pandemia ou não, essa opressão que tem sempre dentro das periferias e a gente tendo que trabalhar, a gente tendo que pegar metrô lotado, ônibus cheio, e qual é a diferença de eu estar num ônibus cheio, que é menor, para estar na rua mostrando a minha cara e falando, eu não aguento mais isso não dá, a gente não pode mais aceitar esse governo que está fazendo essa necropolítica, um governo totalmente genocida. Então, eu vi esse levante do movimento negro apoiando junto com o movimento antifascista como um start, assim, um momento de gente, chega, vamos falar a nossa voz, o povo preto também precisa ser ouvido, o povo preto também precisa estar ali mostrando para que veio também, afinal de contas o Brasil tem muito mais preto do que branco, né? Nós somos a maioria e nós estamos ali lutando por boa parte da maioria que também não tem ideia também como eu tive, que era preto, né? Durante um bom tempo eu passei a minha vida achando que eu era parda, que eu era, sei lá, moreninha, sabe, como falo, e não sabem, e muita gente vive assim justamente por conta desse apagamento histórico que a gente teve na nossa vida. Então, assim, estamos ali para lutar, para levar essa bandeira, e eu vi como esse começo, tipo assim, todo mundo olhou e falou, a gente já tá trabalhando, a gente tá fazendo isso, por que a gente também não pode ir lutar contra esse governo? Sim. Você citou 2 mortes aí, eu tinha me esquecido, né? Você comentou de casos de assassinato policial. Eu lembrei também, tem aquele caso que gerou uma comoção nacional, que acho que o rapaz era uma criança, na verdade, né? Bem novinha, o Miguel. Sim, enfim, 5 foi uma anos. situação que coincidiu, né? Muito terrível. E aí a gente vê, né? A trabalhadora lá, doméstica, empregada doméstica, sendo obrigada a trabalhar, enfim, e todo esse cenário de dificuldade extrema que a população trabalhadora no Brasil passa, e sendo evidentemente a maioria negra, mas o próprio conjunto da classe trabalhadora em situação de não poder cumprir a quarentena, inclusive com dados alarmantes, né? Uma grande capital como São Paulo deve ter aí tranquilamente, chutando baixo, uma circulação de 3 milhões de pessoas nos transportes públicos todos os dias durante a quarentena, né? Então, isso é uma questão que é muito legal, vou pedir para o Kleber refletir sobre isso também, porque eles sofreram muitas críticas, né, a respeito de não poder ir para a rua, assim como o movimento negro. Ocorreu divisão dentro dos próprios partidos de esquerda, dentro do próprio movimento negro, com figuras importantes até do rap. Kleber, como que você vê essa questão de romper com a quarentena diante da necessidade de lutar contra o fascismo? Como que você que viu a progressão dos 3 atos, né, em São Paulo, mas e que também observou em escala nacional o debate e a dimensão que isso atingiu, como que você viu esse processo? É bastante complicado, né? Porque assim, no nosso coletivo mesmo, nós temos diversas pessoas de todas as idades, temos homens, mulheres, LGBTs, negros, pretos, tem de tudo dentro do coletivo. Quando a gente começou a debater de ir para a rua para fazer a manifestação, aí assim, tem algumas pessoas que têm algum problema de saúde, que é grupo de risco, tem pessoas que têm uma certa idade que também é grupo de risco e não seria bom. Então a gente começou a debater e falar, como que a gente faz? A gente convoca para ir para a manifestação, deixa em aberto, como que o coletivo vai se comportar? Então, assim, a primeiro momento a gente debateu, a gente faz reuniões semanais e debate todos os temas do coletivo e deixamos em aberto. Quem não tiver a segurança para ir, fica em casa ajudando nas redes sociais. Então, diversos companheiros nossos que não foi nem para Paulista, nem para o Largo da Batalha, ficaram o dia inteiro ajudando. A gente tirava foto, fazia alguns vídeos, mandava nos nossos grupos, e o pessoal compartilhando, divulgando, ajudando nas redes sociais. Mesma forma que no primeiro sábado, no primeiro final de semana da Paulista, no segundo, né, foi o maior, muita gente me viu lá do meu trabalho, e aí começou a questionar, pô, você não chamou?
pô, a gente acabou não divulgando, né? Era poucas pessoas que sabiam, ia fazer o ato. E aí muita gente começou a questionar que queria ir. E a gente sempre com essa preocupação. E a gente tem uma médica no nosso coletivo, ela sempre bastante preocupada com a questão da pandemia, circulação do vírus. Tinha saído uma pesquisa na semana anterior do ato da Paulista, que teria que multiplicar por 7. Ela fez uma apresentação para a gente. E a gente com essa preocupação. Se a gente convocar para ir para o ato, a gente pode estar sendo responsável se caso alguém se contaminar. Só que o fascismo, ele também está aí com esse governo, a necropolítica que a Mariana já comentou. Então a gente ficou naquele dilema, falar, a gente tem um vírus que é muito complicado, que é muito perigoso, que a gente está vendo aí que não tem leito de UTI para todo mundo precisar e tudo mais de 1.000 pessoas morrendo por dia. Só que, por outro lado, a gente tem uma praga lá em Brasília que está acabando com tudo, né? Então a gente não podia se calar também, então a gente deixou bem aberto. Quem tiver segurança, condição, tiver com a saúde boa, puder ir, sempre respeitando o distanciamento social, máscara, álcool em gel. Quem não tivesse, a gente forneceu máscara, álcool em gel, todo mundo tranquilo. Nesse domingo agora, no Largo da Batata, já tinha mais gente. Então foi mais gente, a gente até, o pessoal do MTST, eles demarcaram o piso, para o pessoal manter o distanciamento e tudo mais. Só que tinha muita gente ali. Então não teve esse distanciamento correto, mas o pessoal consciente que o fascismo também é muito perigoso para o país. Esses antidemocratas que eles nem sabem o que é fascismo. Eu vi durante essa semana aí nas redes sociais, tem muito bolsominion, eles acusam nós de esquerda de sermos fascistas e eles nem sabem o que é o fascismo. Então assim, a gente vai continuar, a gente tem certeza que vai ser um movimento crescente. É uma luta tão importante para o país que uniu diversas torcidas que historicamente são rivais. Né? A gente viu aqui em São Paulo mesmo, tava Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, tudo junto. Vimos em Minas Gerais, estava o Atlético, Cruzeiro, do Sul tinha gremista com o pessoal colorado, então juntou muitas torcidas. E é curioso que os torcedores que têm ido, a gente tem feito esses debates também, se você for ver, a grande maioria é periférico, é pobre, é o pessoal que está sofrendo porque não consegue fazer a quarentena, porque não tem emprego, porque muitos são autônomos, trabalham aí entregando comida, ou trabalhando de motorista de aplicativo, ou era um vendedor ambulante aí em qualquer lugar da região. O pessoal não tem emprego, não tem salário, não tem renda, não consegue ajuda do governo. Então o pessoal já falou, basta. E aí uma coisa bastante marcante lá para mim, pelo menos lá no último domingo, é os quase 9 minutos que nós ficamos lá, todo mundo, o grito de ordem era não consigo respirar, que é a frase que o George Floyd falou debaixo do joelho do policial. Nós repetimos lá e foi um momento muito importante de reflexão, porque não é só contra o povo preto que acaba sendo mais oprimido pelo Estado, pelos governadores, prefeitos, etc., mas a gente percebe que está todo mundo nessa mesma situação. E o povo rico, o pessoal endinheirado, para eles vão para um hospital caro, tem dinheiro, tem leito de UTI para atender a hora que quer, eles conseguem ficar dentro de casa fazendo quarentena, eles conseguem, se tiver que ir trabalhar aí dentro dos seus carrões e ficar isolado no trabalho, mas a grande maioria do povo tem que pegar o transporte público, tem que se arriscar, tem que correr atrás, porque é complicado. Então é um dilema, mas a gente vai continuar fazendo as manifestações de rua. Foi legal que você colocou, Kleber, porque cria-se muito mito, né? Então, são irresponsáveis, eles estão aglomerando. Muita gente não sabe que há essa discussão interna, orientação para que quem é do grupo de risco ou convive com pessoas de grupo de risco não ir, né? Aqui em Barretos, por incrível que pareça, nós tivemos um ato bem interessante com mais de 100 integrantes. Era praticamente ali todo mundo negro, todo mundo. E é uma cidade extremamente racista, Barretos, e o movimento negro sentiu que era um momento de fazer, e fez com distanciamento. Aqui deu para fazer, porque é um ato de 120, 150 pessoas, dá para fazer com distanciamento, mas foi muito importante, porque a situação no interior de São Paulo, e eu acho que em outras regiões do país, ela é bastante violenta também. A gente acha que só há violência nas metrópoles, o interior é bastante violento. Especialmente no que se refere também à violência policial. Esse vai ser o tema que a gente vai entrar, tá? Eu vou só fazer um rápido intervalo. Peço então que quem está escutando a gente pela rádio
aguarde instantes que a gente faz um intervalo rapidinho. Aproveita para compartilhar com seus amigos. Quem está acompanhando a gente pelo Facebook ou pelo YouTube, compartilha, se inscreva no canal e a gente volta daqui a pouquinho. Minuto da Saúde. A Covid-19 é uma doença causada por um vírus que ataca o sistema respiratório das pessoas. A doença não é nova. O vírus, que é uma mutação do já conhecido coronavírus, foi descoberto em dezembro do ano passado, após casos registrados na China. A médica pneumologista da Escola Nacional de Saúde Pública, Patrícia Canto Ribeiro, dá mais informações sobre a Covid-19. A Covid-19 é uma doença causada por um vírus que foi definida como uma pneumonia viral, inicialmente na província de Wuhan, na China. Depois, posteriormente, os médicos conseguiram fazer o isolamento, viram que é um novo vírus, um novo tipo de coronavírus, e que é responsável, então, por essa doença. E hoje se sabe que ela causa pneumonia viral e também sintomas de gripe, como a gente tem visto por aí. Segundo o Ministério da Saúde, a transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por meio de toque, do aperto de mão, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro e objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de computador, entre outros. Por isso, não abra mão da distância mínima de 2 metros entre você e as outras pessoas nos estabelecimentos comerciais, além do uso de máscara. Lave bem as mãos e faça uso do álcool em gel depois de manusear objetos e equipamentos. A melhor forma de evitar o coronavírus é se protegendo. Se você tem dúvida se está com coronavírus, basta ligar para 136 ou acessar no chat pelo site saude.gov.br/coronavírus. Oferecimento Instituto Federal de São Paulo, Campus Barretos. Acesse www.ifsp.edu.br/Barretos e conheça os nossos cursos. Educação pública gratuita e de qualidade. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Voltamos então ao programa de solução, hoje com o tema antirracismo, antifascismo, levante popular em defesa da democracia. A gente tinha terminado o primeiro bloco, pensando já em engatar a conversa sobre a violência policial, vamos tratar disso também, mas nesse intervalinho a gente acabou conversando entre nós aqui sobre toda a polêmica que houve, né, dentro do movimento negro, especialmente do rap, em relação à postura do Taíde, do Mano Brown, de outros rappers, e a postura do Emicida. Então, vou pedir para Mariana falar um pouquinho como que ela vê não só esse desentendimento, enfim, se é que há um desentendimento, mas também como que ela vê a trajetória do rap e o papel do rap nesse contexto, né, nesse momento que a gente está vivendo. Bom, gerou bastante polêmica isso no Twitter, todo mundo falando, e o Emicida, ele é um grande comunicador, assim, admiro muito ele é uma pessoa muito inteligente, e o papel dele foi justamente aquele papel de alerta, sabe, de falar, gente, mas vamos lá, cuidado, a gente também está numa pandemia. Eu vi o posicionamento do Djonga, né, e o Djonga, ele mesmo reflete em cima do pensamento do Emicida, falando: sim, estamos numa pandemia, mas também nós precisamos de ação, nós precisamos agir. O Djonga é muito fogo nos racistas, né? Então, tipo, ele é mais enérgico, tipo, até o Mano Brown também, dentro de toda a trajetória dessa galera. Então, assim, é legítimo o que o Emicida falou. Eu não vejo, assim, o ponto dele foi importante, mas também o ponto dele ajudou muita gente a recuar. E eu acho, e até eu estava conversando com uma amiga, eu acho que quem realmente ia, independente do Emicida falar ou não, foi. Tipo, de fato, quem é a linha de frente, quem tá ali, quem não tem medo mesmo, foi. Porque o Emicida alertou, teve essa discussão dentro do movimento negro, até algumas falas dele. Então,
E o próprio Emicida, ele tem essa preocupação legítima. Algumas falas dele também eu não concordei, mas eu também não vou criar nenhum atrito dentro do movimento hip hop, porque eu acho que a última coisa que a gente precisa hoje, dentro do nosso movimento, é uma divisão assim, de pensamentos. Todos os pensamentos são válidos, todas as preocupações são importantes, então a gente tem que estar dentro e respeitar também o posicionamento do outro, que o outro fala. Historicamente, o movimento hip hop, ele tem essa pegada mesmo, esse histórico de luta, de protesto, por meio da música, por meio desse crescimento, né? A gente também teve um crescimento muito grande do movimento hip hop de uns tempos para cá. Os anos 90 foram cruciais, assim, para poder denunciar a violência policial dentro das periferias, isso sem ajuda de mídia, sem estar no mainstream. Então, e quando chegou agora, tipo, o rap hoje em dia ele domina, principalmente nos Estados Unidos, é um ritmo que é o mais dominante, desbancou o rock há muito tempo, e as grandes celebridades, as grandes as personalidades estão ligadas ao hip hop, né? E aqui no Brasil, tipo, não teria como você também não ligar esses movimentos de luta e esse tipo de posicionamento dentro dos nossos artistas. É muito importante ter esse apoio também. Eu acho que até eu vi uma galera até falando, o Kendrick Lamar não se pronunciou sobre os movimentos. Mano, o cara fez uma biografia inteira falando sobre violência policial em Compton. Então, tipo, é igual você falar pro Mano Brown, você não vai se pronunciar? Pô, o Mano Brown tem uma biografia inteira falando sobre violência policial, falando sobre esse tipo de ideia, e esse tipo de postura deles é uma postura legítima dentro do hip hop. E eu vi muita gente, tipo, que estava na manifestação, inclusive, levantar essa bandeira, falar sobre isso, e hoje em dia é o que tem sido muito a nossa voz. O funk também, né, a Renata Prado, ela subiu para falar na manifestação, ela falou lá no carro, que também o funk é um grande movimento e é um dos movimentos que mais sofre repressão policial hoje em dia. O rap, ele já ainda sofre, óbvio, né, mas o funk é o que mais sofre repressão policial. O baile funk de Paraisópolis teve aquele caso horrível que as pessoas filmaram das suas casas, que morreram jovens lá dentro, e o funk também continua sendo uma voz dentro da periferia. Então, assim, são vozes que a gente tem dentro da periferia, a gente não pode anular de qualquer forma, e são vozes, assim, legítimas, que estão crescendo, estão ganhando espaço, e são muito importantes para a nossa luta. Não, perfeito, eu entendo que é importante esse resgate que você fez, sobretudo das letras e da trajetória como um testemunho. Isso é importante, senão a gente fica muito preso ao momento. E claro que o posicionamento do MC dele tem um peso e fez uma parte recuar, mas acho que o desdobramento do processo também apresentou as respostas, e eu acho que nos próximos momentos eu acredito que vai ter mais coesão, né? Coesão entre a perspectiva do movimento. Só agora, depois a gente vai editar, fica tranquilo. Sabe por que eu desliguei a câmera? Porque eu tô vendo a minha bateria cair. Eu vou fazer um teste para ver se eu diminuindo a quantidade de informação que tem no celular, ela cai menos, mas eu não sei, ela tá em 7%. Eu vou passar rápido para a gente fazer o segundo, para ele fazer a fala, e aí a gente toca aí talvez um segundo intervalo. Eu vou ter que dar uma corrida aqui e arrumar um carregador, tá? Bom, agora que a Mariana colocou essas questões a respeito do rap, eu quero ver como que o Kleber entende isso, né? Kleber, como que você vê essa questão, agora não do prisma do rap, mas dentro da esquerda, né? Dentro do movimento sindical. Acho que você é a pessoa mais adequada para falar também de uma divisão que ocorreu dentro da esquerda, a respeito dos atos, né? Eu acho que, assim, muita gente na esquerda, seja do movimento sindical, seja na associação de bairro, seja nos partidos políticos, muita gente querendo ir para a rua, querendo se manifestar contra o fascismo, só que também com essa grande preocupação da pandemia. Eu falei, então, assim, a gente debateu muito isso daí, principalmente durante a semana,
Algumas pessoas criticam, achando que não tem que ter, que é um momento de todo mundo ficar em casa, mas tem essa questão, como ficar em casa se não consegue fazer a quarentena, se precisa ganhar o sustento, tem o risco de pegar o Covid aí, seja no trem, no metrô, no ônibus, indo ou voltando do trabalho, e também tem essa questão do fascismo. Então, assim, é um debate complicado, mas o que a gente está falando para o pessoal é que quem não tiver segurança, não vá para a manifestação presencial, mas se manifeste nas redes sociais, ajude compartilhando, ajude denunciando, é bastante importante isso para a gente. E é um debate que, assim, a Mariana estava comentando sobre a violência policial, nós de torcidas organizadas também sempre sofremos, né, com a violência policial, seja dentro do estádio, ao redor do estádio, no caminho. Cresceu a violência entre torcidas, principalmente no início dos anos 90, e é preocupante e tudo mais, mas eu acho que já passou isso daí. Quando eu era bastante jovem, eu frequentava a torcida organizada, e a gente ia com um ônibus só com torcedor para ir para o estádio, e no meio do caminho encontrava com torcedores adversários, e sempre saía as confusões. Mas isso já acabou, já faz bastante tempo. No estado de São Paulo faz tempo que é torcida única, quando é clássico aqui tem jogo, e mesmo assim ainda acontecem algumas brigas. E só para registrar sobre a violência policial, a gente vê a diferença da tratativa dos policiais com o pessoal de periferia, com o pessoal preto, com os torcedores organizados, porque no domingo retrasado que a gente foi para Paulista, teve duas confusões. Uma foi só um início de confusão, onde uma senhora lá veio com um taco de beisebol, acho que bastante gente viu as imagens aí. Ela foi até lá onde a gente estava se manifestando na frente do MASP para provocar. O policial abraçou ela e saiu caminhando com ela tranquilamente. E aí a gente tinha feito a proposta de terminar o ato lá no horário. Aí o pessoal que está na frente da organização avisou o comandante da PM que estava lá próximo. Nós já vamos dispersar, vamos encerrar o ato por aqui, beleza. E aí foi dada a orientação para todo mundo ir embora. Quando começou a esvaziar o pessoal que estava ali no ato da Paulista, aí veio um outro senhor lá, depois eu fiquei sabendo que ele é um policial aposentado aqui do estado de São Paulo. Ele foi para cima da manifestação nossa lá para provocar, e foi onde que o pessoal, tinha poucas pessoas ali no momento. E aí foi onde a polícia jogou aquele monte de bala de borracha, bomba, gás lacrimogêneo para cima da gente. E no domingo agora passado, que foi no Largo da Batata, a mesma coisa. Quando estava se encerrando o ato, teve um grupo de manifestantes que estavam por ali ainda. A polícia não chega conversando, eles chegam tacando bomba e reprimindo e tudo mais, quando é as manifestações do povo. Mas quando é a manifestação dos fascistas, a gente vê o que acontece, tirando foto, colocando criança em cima de viatura, abraçando, tranquilo. Então, assim, a violência policial é um problema. A gente sabe que nem todos os policiais são fascistas, nem todos os policiais. Eu tenho conhecidos policiais que são de esquerda, sim. Só que na manifestação de domingo agora, antes de iniciar a manifestação, já estava circulando nas redes sociais a foto de um cabo da PM com um cacetete na mão, fardado, estava lá no Largo da Batata, e ele fez um post lá, acho que no Instagram, falando que queria descer a borracha no lombo do pessoal que estava indo lá se manifestar. Aí parece que depois eu vi uma matéria que saiu no jornal aí que ele foi afastado, que o comandante retirou ele da rua no dia lá. Assim, eles não veem a gente como manifestante. Estamos manifestando a favor da democracia, que é o ponto principal. Antifascismo, antirracismo, é tudo pautas que toda a população deveria abraçar essa pauta. Então é bem complicado a gente ver pessoas que estão representando o Estado ali, seja PM, falar uma coisa dessa ou postar na rede social uma coisa dessa e reprimindo. É a mesma coisa que quando tem jogo do Corinthians, pega um clássico aí, Corinthians e Palmeiras, a polícia não vem para conversar ou para orientar, não, é para descer a borracha, e tem muitos policiais que vão para isso mesmo. Só que não pode generalizar, que a gente sabe, mas o problema é do Estado, não é... A pessoa acaba entrando na polícia e acaba se corrompendo dessa mesma forma, né? Que é o que aconteceu em Paraisópolis, que a Mariana relembrou aqui, como tantos outros casos, né? Eu moro próximo aqui da favela Naval e ficou muito conhecida no Brasil quando os policiais estavam fazendo uma batida de madrugada e matou um trabalhador ali de bobeira. Então é uma coisa que sempre teve, principalmente nas periferias, né? É bastante triste, mas a gente tem que mudar isso aí. Não, e eu achei interessante as duas falas, na verdade, eu encando algumas coisas, né? Por exemplo,
se a gente quer entender o que é o fascismo, ou o que são condutas cotidianas do Estado que apontam para um regime fascista, uma grande escola disso é o rap, né? O rap como manifestação cultural, que é a crônica do cotidiano, da periferia e da violência. Em grande medida, o rap ele consegue retratar isso muito bem. Então, quem acha que, mas eu quero entender o que é fascismo, o rap ele é uma excelente escola para a gente, um porta-voz que ele vai sinalizando algumas características do Estado brasileiro, do funcionamento do Estado brasileiro, controlado pelas elites econômicas. E é importante que a gente entenda que o Estado brasileiro ele é evidentemente marcado como um instrumento controlado pelas classes dominantes para oprimir os trabalhadores, e no caso dos negros isso adquire uma feição terrível, né? Tamanha violência com que são tratados os negros, esse Estado ele é um monstro. Então acho que o rap ele é bastante indicativo. Pouca gente no interior escuta rap, não é muito comum. Tem na cena cultural mais periférica, mas é importante escutar a narrativa. E essa experiência das torcidas uniformizadas, né, também, porque eu me lembro quando eu ia em estádio de futebol, quantas vezes a gente estava caminhando para o estádio pacificamente e você sentia o cheiro do gás-pimenta, que era uma forma de provocação que muitas vezes a polícia militar fazia, né? Você está indo em direção ao estádio e no caminho do estádio você já tinha ali o uso de armas por parte da polícia como uma forma de provocação, de punição, sendo que nada estava ocorrendo, né? Não tinha conflito. E em relação às brigas de torcida, não foi por acaso, eu acho que na década de 90 isso era tão marcante, né? Porque foi um período de gravíssima penúria social, né? Isso a gente tem que entender também, que os jovens e a violência em geral, né, seja o tráfico, diversas formas de crime ou certas deturpações que ocorrem violentas entre jovens que entram em torcidas, tem relação com uma falta de horizonte, né, com uma falta de perspectiva social, de perspectiva material. Então eu gostaria que vocês falassem, já que a gente está falando de antifascismo e antirracismo, como que vocês entendem o fascismo, né? Como que vocês caracterizam o Estado brasileiro? Começar com a Mariana, né? Porque parece muitas vezes que a gente está falando outra língua. Então, de forma concreta, né? O que é o cotidiano do negro, essa relação com a polícia, onde fica bem explícita características que são protofascistas presentes no nosso Estado e que agora estão ganhando uma dimensão aberta, né, declarada. Como que é isso, Mariana? Então, essa relação do negro e da polícia chega, tipo, desde criança a gente escuta nossos pais, principalmente homens, né, homens pretos dentro de periferia, meus tios, meus primos sempre eram orientados a, quando estiver à noite, não andar de capuz, não andar com a mão no bolso, tomar esse cuidado para você não ser abordado ou não tomar uma bala perdida porque você está correndo à noite e porque você é preto num bairro de periferia, porque em um bairro de classe média alta isso não acontece. Você pode andar de capuz, você pode andar à vontade, se você for branco, que você não vai ter esse tipo de problema. Você não faz nem ideia de que esse ensinamento foi passado para crianças pretas para poder se proteger. Tem até um amigo meu que tem uma música, o Manuel de Jundiaí, até que eu vou dar um salve, Manuel. Tem uma música dele que ele fala sobre isso, que chega a dar um arrepio, né? Quando chega a polícia, né? Chega a dar um arrepio mesmo na espinha, quando você vê um carro da rota passando em alta velocidade dentro da periferia e você tipo, já fica alerta. A entrada dos PMs dentro das favelas no Rio de Janeiro também, ver as crianças levantando a mão e mostrando o que tem debaixo da blusa também, eles revistando mochila e marmita de trabalhador também, é uma conduta assim que você jamais veria dentro de um bairro de classe média alta, jamais você veria um trabalhador na Paulista sendo revistado dessa forma, sendo tratado dessa maneira. Então, esse braço do fascismo, esse braço do Estado, que é a PM, essa função coercitiva que eles têm de repressão, é muito clara dentro das periferias, é muito clara dentro dessa nossa realidade. E chega um momento também que você chega em casa tarde, às vezes você vai querer
ficar na esquina, trocar ideia com algum amigo, você não fica, justamente por conta disso, sabe? Que é perigoso. É a sua vida que está ali em jogo se você fizer qualquer ato que possa despertar um policial confundir o celular como uma arma, né? Tomar cuidado com o que você vai colocar o celular no bolso. Então, esse medo, esse pânico que sempre que está presente dentro dessa atmosfera da periferia é algo, tipo, extremamente racista, né? Uma polícia racista que a gente tem, um fascismo que ele tem esse viés racista, misógino também. Um dos pontos também foi a morte da Marielle, né? Para a gente também relembrar que foi esse extermínio de um inimigo, né? Que foi a Marielle Franco, que lutava justamente contra isso, e de uma mulher desse tipo de tratamento. Então, é extremamente válido. Às vezes a gente tem que, até cansa de ficar lembrando as pessoas brancas dessa luta antirracista, tipo, gente, vocês não passam por isso, vocês não acontece isso com vocês. Então, assim, essa problemática dentro da PM, dessa polícia militar, existe muito dentro da periferia, e é algo que a gente não quer, que é algo que a gente não aguenta mais, esse tipo de tratamento. E essa herança, né, militarizada dessa PM, ela vem da ditadura. Então, o rap, ele denunciou isso no começo dos anos 90, foi uma grande virada dentro do movimento hip-hop, quando o Racionais lançou a música Pânico na Zona Sul, denunciando esse tipo de chacina que ocorria dentro das periferias, e outros grupos de rap também começaram a denunciar o que acontecia dentro das suas periferias, da Zona Sul, Zona Leste, de outros estados também. Então, essa herança da ditadura, que a ditadura acabou no Brasil para algumas classes, mas não acabou para a periferia. Tanto que muitos manifestantes vêm falar sobre intervenção militar, querendo a polícia, só que a intervenção militar sempre ocorreu, nunca acabou dentro da periferia, e eu queria ver, tipo, eles, sei lá, passar um dia na pele de um preto para ver se eles iam pedir realmente intervenção militar. E uma das coisas também que eu acho muito triste é você ver uma pessoa preta também entrar nesse discurso de intervenção militar e não fazer a menor ideia do que seja. Então, a falta de conhecimento, a falta de diálogo dentro das periferias, a falta de informação também gerou muito a periferia dar esse tiro no pé e ter votado num governo fascista que está gerando isso. Então, as pessoas, muitos já estão se arrependendo, muitos já estão olhando o problema que foi eles terem colocado um ex-militar que defende essa ação tão fortemente, esse extermínio da população negra, e eles terem contribuído por isso. Mas isso também foi uma falta de diálogo enorme que aconteceu. Foram comprados por diversas fake news, por diversas veículos de comunicação que acabaram contribuindo com isso, e é um ponto que eu também puxo muito para a esquerda, né, que o próprio Mano Brown subiu no palanque do PT para poder falar, tem que voltar para a base, a gente tem que voltar para a periferia e tem que comunicar aos nossos da periferia para eles entenderem que isso é errado, que esse tipo de conduta é errado e que a gente não pode aceitar isso dentro do nosso cotidiano, porque isso nós somos cidadãos também, nós pagamos nossos impostos, nós trabalhamos, nós que fazemos essa máquina que chamada Brasil funcionar, e ser tratado dessa forma, ser tratado como um lixo, assim, não deve ser inaceitável. Enfim, conheço muita gente, eu mesmo quando era jovem passava por essa experiência de ter medo, né, a depender do bairro em que eu me encontrava, ter medo de um encontro eventual com a polícia. Isso já diz tudo, né? Ter medo, inclusive, sem ter nenhum motivo, né, para ter medo. Kleber, você que, enfim, tem aí a sua atuação antifascista, como que você define o fascismo e como que você vê esse risco no Brasil com essas características todas que a Mariana colocou, né, de uma tradição violenta, né, a começar pelo fato da nossa polícia ser militarizada, né, já começa daí. Como que você entende o fascismo? Eu acho que, assim, primeiro relembrar que nós do Coletivo da Democracia Corintiana,
fizemos uma homenagem para o pessoal no início dos anos 80, os jogadores e funcionários do Corinthians, que foi a democracia corintiana lá em 80, 82, mas o Corinthians foi um clube que nasceu para a democracia. Então, assim, se pegar a história do Corinthians lá, foram 5 trabalhadores que se juntaram num determinado dia, e no outro dia já tinham 12 ou 13 pessoas, fundaram o clube do Corinthians, em homenagem ao Corinthians da Inglaterra, e aí ali foi uma revolução já ali pro Corinthians. Por isso que o Corinthians é conhecido como o time do povo, né? O primeiro time, que era time de várzea no início, o primeiro time que deixou um negro jogar junto com os jogadores brancos, porque a maioria eram descendentes de italianos, os europeus que estavam vindo para o Brasil. Então, o primeiro jogador preto que teve nos clubes que existem hoje foi no Corinthians, e sempre foi um clube que buscou a democracia, onde todo mundo debatia tudo. Aí teve a passagem dos anos 80, no final da ditadura, no pedido das diretas já, e aí em 2016 a gente fundou o Coletivo de Democracia Corintiana, que é o que eu estou junto hoje com o pessoal. Assim, para mim, muito objetivo, o fascismo, o que são os fascistas? É aqueles que não querem nem debater, nem discutir, eles querem acabar com seus adversários, eles não entendem a opinião do outro. Foi interessante porque a gente vê as falas do presidente da República hoje aí, assim, não é hoje que ele está falando isso, ele ficou quase 30 anos como deputado aí ganhando dinheiro do Estado, mas ele veio da área militar, ele era tenente do Exército, foi expulso por ter ameaçado explodir, colocar uma bomba lá dentro do quartel, foi quando eles são expulsos lá, ele foi obrigado a se aposentar compulsoriamente, foi promovido para capitão, mas nunca foi capitão de coisa nenhuma, e ele sempre vem falando isso. Então ele é um verdadeiro fascista, porque ele fala, não, tem que matar uns 30 mil esquerdalha. Tem uma entrevista antiga dele que ele fala isso. É um cara que ele não consegue conviver com o diferente, com o outro, seja com preto, seja com homossexual, seja com trabalhador. É um cara que é só o que ele fala tá certo, e o que os outros falam, o que os outros pensam não tá certo. Então esse acho que é a principal característica do fascista. Ele quer destruir o outro, ele não quer ir para uma eleição democrática, ganhar, debater, apresentar as ideias dele. Eu falei, então acho que o Estado brasileiro nunca foi tão fascista quanto está sendo agora. Nem na época da ditadura, que teve tortura, teve perseguição, teve mortes, mas esse governo que eles estão fazendo, e não só com as minorias, né? E na verdade não somos minorias não, nós somos a maioria, mas somos conhecidos para eles a gente é a minoria, seja os LGBT, seja os pretos, seja as torcidas organizadas, são as minorias, mas nós vamos mostrar que nós não somos a minoria não. Nós somos a maioria, nós vamos lutar até o fim a favor da democracia, contra o nazifascismo, porque ele é um nazifascista, não é só fascista, né? Ele quer acabar, quer destruir, está entregando o país de mão beijada aí eles falam tão mal do comunismo, só que o povo não está percebendo que a quantidade de empresas que estão sendo vendidas para a China, por exemplo, eles tinham o grito de guerra que a nossa bandeira jamais será vermelha. Daqui a pouco a China vem e coloca a bandeira deles aqui porque está comprando tudo, né? E fora o que eles estão entregando de mão beijada, e ainda mais eles sendo militar e a cúpula do governo hoje brasileiro são de militares, eles deveriam sim ser patriotas, né? Eles deveriam lutar pela soberania do país. Então nunca nenhum presidente do país lutou tanto pela soberania do país como o Lula. Depois a Dilma, que sofreu o golpe. Então, assim, é bastante complicado, e esses fascistas que estão no governo aí, e muitos bolsominions ficam bravos aí de chamar de fascista, eles são porque eles querem destruir. Eles destroem o adversário para não querem discutir. Até eu estava conversando com um trabalhador esses dias que votou nesse governo que está aí, está arrependido, e ele falou que tem familiares dele que ainda não se arrependeram. Ele faz uma pergunta, qual é o plano de governo, qual que é a proposta que eles têm para o país, ou uma coisa boa que eles fizeram para o país. O cara falar que tem que matar uns 30 mil, agora já morreram mais de 36 mil pessoas no Brasil de Covid, e eles não estão nem aí, está preocupado com a economia para vender o Banco do Brasil, é o que a gente viu naquela reunião ministerial lá, que foi um absurdo. Mas é complicado, mas o principal ponto dos fascistas é que eles querem acabar com os adversários, né? Acho que é isso que eu resumo bem objetivo. E completando, é até um absurdo você ver passeata nazista, né? Porque isso é crime. Na Ucrânia, né? Isso é crime, isso é absurdo você ver aquela marcha dos 300 nitidamente com o Ku Klux Klan ali, com aquela garota nazista também. E cadê a polícia?
Exato, isso é crime, isso não deveria ser permitido de maneira alguma, isso é vergonhoso até para a história do nosso país. Nossa história que a gente até no começo da conversa falou que todo mundo é mestiço, ninguém aqui é raça pura e a pessoa vem com uma bandeira nazista aqui. E só uma observação Christian, e eu lembrei também na hora que a Mariana estava falando, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas também circulou nas redes, um policial do FBI americano, negro, preto, estava sentado, chegou outros 3 policiais, foram prendendo ele sem fazer nada, e aí quando viram que ele era do FBI, inverteu a situação, tomou a carteirinha, então para ver como que eles também lá são racistas também, né? Nos Estados Unidos, e tá do jeito que está lá hoje. Mas aqui no Brasil eu tenho certeza que vai chegar uma hora que a população, não só os pretos, mas todos vão acordar. A gente vê o exército brasileiro, deu 80 tiros num carro lá no Rio de Janeiro, ficou por isso mesmo. A casa de João Pedro com mais de 70 tiros numa casa. Então é cotidiano já. No Brasil parece que o pessoal já está acostumado com isso, de população periférica, preta morrendo e não acontece nada, né? Então acho que a população em breve vai acordar e eu acredito que esses movimentos que estão tendo nesses últimos finais de semana é o pontapé inicial. Só fazer um rápido intervalo. Peço então que quem está escutando a gente pela rádio aguarde instantes que a gente faz um intervalo rapidinho. Aproveita para compartilhar com seus amigos. Quem está acompanhando a gente pelo Facebook ou pelo YouTube, compartilha, se inscreva no canal e a gente volta daqui a pouquinho. Filmes, séries, livros, podcasts, músicas, quadrinhos e curiosidades. Que tal conhecer as novidades e os clássicos da cultura pop? Quer uma sugestão de uma boa série ou descobrir um livro para curtir em paz? Gostaria de saber mais sobre um artista ou uma personagem? Então você está no lugar certo, na hora certa. Ouça agora o programa Minuto Cultural. A apresentação, professora Kátia Kayahara da Silva. Olá a todos e todas. Dessa vez, eu não vou falar sobre uma coisa. Eu vou falar sobre 3, uma música e 2 contos. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela me disse para ler um conto da Lígia Fagundes Telles, de 1923, chamado História de Passarinho. Esse conto é super curtinho e vale muito a pena ler. Nele, a autora vai contando a história de um homem e seu passarinho. A narrativa é simples e curta e muito cheia de significado. Por isso gerou assunto para eu e essa amiga conversarmos por dias. Eu não vou adiantar muita coisa para deixar que vocês tirem as próprias conclusões. São 2 páginas de leitura e vale muito a pena ler. Durante essa conversa, nós nos lembramos da professora Érica, que era uma senhora que lecionava língua portuguesa na cidadezinha que nós crescemos, Santo Anastácio. Essa senhora não havia se casado e não tinha filhos. Dedicava a vida a lecionar e acolher animais abandonados. Eu me lembro bem de ouvir as pessoas se referindo a ela de forma jocosa por isso. Também lembro da minha mãe me contar que um dia alguma alma cebosa tinha jogado veneno dentro do quintal da casa dela e que isso tinha matado dezenas de animais que ela abrigava, o que deixou a professora Érica inconsolável. Ela andava pela cidade em fusquinha velho, usando roupa simples, morava sozinha. O que as pessoas da cidade não sabiam é que a professora Érica Alice Furtwängler entrou no curso de letras da Unesp de Assis em 1960, aos 19 anos, e se formou em 1964, época que era muito difícil fazer um curso superior, principalmente sendo mulher. Que ela foi diretora de escola e dirigente de ensino, e que é uma escritora muito sensível, que escreveu um conto que ficou em 3º lugar no concurso Professor-Escritor Prêmio Lígia Fagundes Telles, que foi promovido pelo governo do estado de São Paulo em 2003. O conto premiado se chama Libertação. Nele, ela consegue em poucas páginas nos fazer criar uma relação muito empática com a personagem principal, a Ana.
Esse conto me tocou muito. À medida que eu ia lendo, eu ia ficando cada vez mais angustiada. Em um determinado ponto, a leitura se tornou claustrofóbica. Mas o final é interessantemente leve. O conto por si só já é maravilhoso e, pessoalmente, ele ganha uma beleza ainda maior por saber que uma escritora tão sensível passou a vida sendo motivo de chacota para uma cidadezinha incapaz de compreendê-la. Para fechar, pensar na história da professora Érica, inevitavelmente, me fez pensar na letra da música Triste Louco Má, da banda Francisco El Hombre. Óbvio que eu não vou me arriscar a cantar, mas assim que vocês escutarem a música, vocês vão entender por que pensar na professora Érica me faz pensar nessa música. Como dessa vez tem vários materiais que estão disponibilizados de forma livre na internet, os links para esses materiais vão ser divulgados no site da Rádio Acadêmica e no meu perfil pessoal do Instagram, que é @KatiaKayahara. Através desse perfil do Instagram também, vocês podem me mandar críticas, pedidos, sugestões. Espero que vocês aproveitem a leitura dos contos, espero que vocês gostem da música. Muito obrigada, até uma próxima, pessoal. Beijos! Quando perguntarem que rádio você ouve, responda! Rádio Acadêmica! Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Chegamos, enfim, ao último bloco do programa de solução. Agradeço bastante aos espectadores, aos ouvintes. Peço que compartilhem mais uma vez, que fortaleçam a nossa rede, a nossa rádio, que é uma iniciativa do Campus Barretos, a Rádio Acadêmica. E nesse último bloco, que é um bloco mais curto de considerações finais, eu vou pedir para a Mariana e para o Kleber falarem sobre quais as perspectivas, né? Quais as perspectivas de luta, quais os apoios que são necessários, quais as articulações que eles consideram que são importantes, né? Os vínculos de solidariedade entre diferentes grupos da classe trabalhadora. A Mariana comentou no bloco anterior, e eu acabei não pautando isso para deixar agora, tem toda uma discussão que a gente faz a respeito de como as esquerdas que deveriam estar lá do lado do povo e que muitas vezes se esforçam, mas por vezes também cometeram erros, como que a gente consegue criar um movimento realmente amplo para barrar o fascismo e para, sobretudo, conseguir consolidar no país uma trajetória, um futuro que seja digno, né, para todos os oprimidos, para os trabalhadores, para as mulheres, especialmente as mulheres negras que sofrem muito. Vou começar com a Mariana. É muito importante agora esse trabalho de base, né? A gente tem que voltar para as nossas bases, a gente tem que falar com a periferia, que é muito importante, uma grande parte da nossa população movimenta renda e é muito importante a gente ter esse diálogo sempre, sabe? Essa informação, fazer mais eventos dentro da periferia, levar mais a militância para dentro, para próximo, porque a periferia virou um espaço onde as igrejas dominaram e o fascismo acabou dominando esse pensamento único, né? Que Bolsonaro também ele levantou essa bandeira muito de Deus acima de tudo, de todos, e trouxe esse discurso cristão, como se ele fosse um cidadão cristão, mas acredito que um cidadão cristão real não faz metade das coisas que ele faz, e fazer esse trabalhar com as pessoas para poder comunicar. A informação é a nossa maior arma, o conhecimento é o poder, vai unir o nosso povo. O conhecimento é a chave de tudo, então a gente precisa fortalecer os nossos. Dentro dos anos 2000 para cá, o governo Lula, o governo Dilma, o governo do PT, muitos pretos, muitos pobres tiveram a chance e a oportunidade de entrar na universidade, um deles fui eu, e essa oportunidade de você estudar a sua história, de você ter essa reflexão de quem você é, dessa consciência de classe,
é algo muito importante. Isso que fortaleceu muito mais o movimento negro, isso que fortaleceu muito mais o movimento, tipo, os movimentos antifascistas agora, para as pessoas começarem a entender o que está acontecendo no país, foi essa oportunidade de estudo, essa oportunidade de base, essa oportunidade de você entrar na universidade, que era um ambiente completamente branco, um ambiente completamente elitista, e você poder levar sua voz lá, e você poder conhecer, e você poder saber. Acredito que o conhecimento é a chave de tudo, é o mais importante que a gente tem, principalmente agora, dentro dessas manifestações que estão começando, para que a gente não vire um grande 2013, que a gente até brinca, foi o maior plot twist da história. Tipo, todo mundo foi lá pra rua, sem bandeira, mas com aquele slogan, não é só pelos 20 centavos, e aconteceu o que aconteceu, porque diversas pessoas se apropriaram desse discurso e colocaram uma camiseta da CBF agora, estão falando que são patriotas, e na verdade eles só estão querendo os direitos deles, que eram de ser ricos e não ter pobre andando de avião, comendo no mesmo restaurante que a madame, porque o que eles querem mesmo é sendo serviços como aconteceu na Miguel, né, que ela foi trabalhar na casa da patroa porque não tinha com quem deixar o filho, e em casa não querem que mulheres negras sejam empoderadas, não querem que mulheres negras sejam intelectuais, e acredito que é isso, a gente precisa estudar, a gente precisa munir o nosso povo de informação, que eu acho que isso é o mais importante agora. Eu concordo plenamente. Na condição de professor do Instituto Federal, né, de São Paulo, posso vivenciar o ingresso da população, dos filhos da classe trabalhadora, né, e em grande maioria negros, tendo acesso a um ensino público de excelente qualidade, inclusive podendo participar aí de eventos culturais, de projetos de pesquisa de extensão, como é o caso, inclusive, da Sara, que faz aqui a nossa parte técnica, uma aluna nossa de extensão. Aproveito aí para agradecer a Sara e passo a palavra agora para o Kleber fazer as considerações finais, né? Como que a gente constitui não porque ela já está constituída, como a gente consolida e fortalece ainda mais essa frente em defesa da democracia, dos direitos sociais, e, sobretudo, para combater as formas de intolerância, né? Eu me esqueci de mencionar, a Mariana colocou uma questão muito importante. A gente já vem numa escalada de intolerância religiosa, muitos terreiros sendo agredidos, né, por fanáticos evangélicos, o que é muito injusto, porque os evangélicos acabam recebendo uma fama que não corresponde exatamente ao conjunto deles, e em função desses estigmas que são colocados contra as religiões afro-brasileiras, infelizmente se constitui uma visão que é completamente antidemocrática, né? Nada mais democrático do que o convívio entre diferentes religiões. Kleber, por favor, as suas considerações. Bom, primeiro eu quero agradecer, Christian, você, a Mariana, muito bom participar aqui com vocês. Eu acho que é bem disso que a Mariana comentou mesmo. Os partidos de esquerda como um todo têm que voltar para as bases mesmo, e as nossas bases a gente sabe onde que é na periferia, com o povo pobre, com o povo preto, com o povo trabalhador, que é quem constrói a riqueza do país. Então a gente tem que voltar mesmo, porque as igrejas neopentecostais tomaram conta, e a gente vê esses falsos pastores de várias igrejas querendo dinheiro. A gente tem visto muito agora nessa questão da pandemia a briga que foi de alguns pastores e bispos aí querendo abrir a igreja porque precisava do dinheiro para pagar a emissora de televisão, os programas que eles fazem e manter o status deles, né? Então é bastante complexo e complicado essa questão, e a gente precisa estar junto com o povo mesmo. Eu acredito também que uma das coisas que precisa agora para os próximos passos os artistas, e principalmente a gente, como vem do coletivo futebolístico, né? Os jogadores de futebol também começar a se posicionar, porque a gente sabe que muitos jogadores, a grande maioria dos jogadores profissionais aqui que estão jogando no Brasil ainda, vieram da periferia. A grande maioria veio do povo pobre, preto, periférico, que acaba conseguindo, pelo talento deles, ir para um time de futebol e começar a ganhar bastante dinheiro, e a gente vê muitos deles
hoje em dia não se posicionam porque não querem se queimar nem com o grupo A, nem com o grupo B, nem com um com o outro. Então eles precisam também. A gente tem feito essa cobrança para diversos jogadores. Infelizmente tem alguns jogadores aí que vieram da periferia, hoje são classe alta, né? Ganham bastante dinheiro e não tá nem aí pro povo, não lembra de onde que eles saíram, né? Eles acham que foi pela meritocracia, que é uma coisa também que foi colocada aí para a sociedade. Eles se acham que pelo talento deles, onde eles chegaram, cada um tem que se virar. Mas a gente sabe que não é a maioria, tem muitos jogadores ou ex-jogadores aí que têm se posicionado a favor da democracia. E eu queria também aqui agradecer a oportunidade pelo coletivo Democracia Corintiana. E a gente é um grupo de pouco tempo de história aí, estamos com 4 anos mais ou menos que a gente começou a se organizar, e falar que a gente só vai conseguir avançar, em primeiro lugar, o povo tem que estar organizado. Se a pessoa não quer se organizar dentro de um partido político, não quer se organizar dentro do sindicato profissional da categoria dele, não quer se organizar com os estudantes, onde que a pessoa estuda, monta algum grupo, se organiza e começa a debater essas coisas. E a gente aprendeu desde criança que política, futebol e religião não se discute. E boa parte do nosso debate aqui foi sobre política, futebol e religião. São 3 coisas que têm que ser discutidas assim no dia a dia. Eu converso com meus filhos sobre isso, a gente tem que conversar, tem que debater, tem que respeitar a opinião do outro. Se não quer torcer para o time A, vai torcer para o B, se não quer torcer para nenhum, se não gosta de um partido, se gosta do outro. E aí a gente vê que a grande mídia acaba também não fazendo esse debate de política, futebol e religião, que não interessa para eles, porque a gente vai começar a criar cidadãos mais conscientes, mais politizados, mais debatedores, e não vai ser enganado, por exemplo, por essa avalanche de fake news que a gente vê. Então, assim, nos últimos tempos, aí, acho que de 2016, 2017 para cá, é uma enxurrada, acabaram profissionalizando o gabinete do ódio, fake news, e tem gente que acredita em cada absurdo, e meia hora depois já está lá a pessoa que foi ofendida ou que foi atacada por essas fake news tem que ficar comprovando que não fez aquilo, ficar correndo atrás, e muita gente acaba acreditando. Então é a desinformação com a falta de educação. Então eu também acho que governo desse aí que acaba com os livros e quer armar as pessoas, não tem como dar certo. Então a gente tem que fazer o contrário, fazer o que o governo do PT fez de 2003 para frente, construindo universidades, institutos federais e debatendo a inclusão da população pobre dentro das universidades ou dentro das escolas técnicas, seja o que for. A gente tem, através da educação que a gente vai conseguir mudar. Infelizmente, a gente está passando um momento agora no país, e eu me recordo que meus pais, meus avós tiveram que lutar contra a ditadura pela redemocratização do país, e a gente está lutando agora para não perder a democracia. E eu espero que meus filhos no futuro não precisem, que a gente consiga combater o fascismo e que mantenha a democracia sempre em primeiro lugar, respeitando os diferentes, respeitando as instituições que tem no país. Eu acho que é isso, e agradecer vocês. E por último, eu queria prestar aqui minha homenagem, minha solidariedade a todos os familiares e os amigos do Gabriel. Nosso companheiro Gabriel, o Gabrielzinho, como a gente chamava ele, também corintiano, petista, jovem, periférico, preto. Ele veio a falecer hoje, então é um pessoal do CDC deixar aqui as condolências para a família e para todos os amigos do Gabrielzinho. Gabriel presente. Gabriel presente, todos os mortos pela turbulência policial, pobreza, presentes e, sobretudo, nesse momento terrível aí do Covid, né? Que a gente não pode banalizar em hipótese alguma. É porque se defende que vá às ruas com todo cuidado para combater o fascismo, que a gente está largando mão da questão sanitária e da morte dessas pessoas, né? Vou pedir para vocês, antes, né? Estava lembrando enquanto o Kleber estava falando, mandar um salve aí. O meu irmão conhece o Kleber, o Wagner, já trabalhou lá com o Kleber, então já mando um salve aqui em nome do meu irmão. E do Pastorelli, que conhece o Kleber, talvez o Kleber não se recorde. E o Pastorelli, ele é um professor de filosofia, que manja também de teologia, é pastor e é um cara muito legal, né? E a gente sabe que tem exceções, assim como uma pastora que abriu em Bebedouro a igreja para
para a Uniafro fazer o cursinho popular. Então a gente precisa das instituições religiosas a favor do povo, a favor da justiça, né? Não importa qual religião seja. Tem posições conservadoras entre católicos, entre espíritas, entre várias religiões. Então, costumam ser mais incomuns, inclusive, essas posturas nas religiões afro-brasileiras, né? É importante lembrar. Mas, enfim, para a gente finalizar aqui, eu peço que vocês indiquem uma música para a gente colocar na nossa trilha sonora da Rádio Acadêmica. A gente acaba o programa e tem uma parte aí dos nossos ouvintes que está ouvindo pela rádio e acompanha a nossa trilha sonora, e quem está no YouTube e no Facebook a gente pede para migrar para lá para escutar a trilha. Hoje a trilha eu posso garantir que vai ser barra pesada, né? Porque ela vai ter rap, vai ter, da minha parte, vai ter samba, e aí eu quero que vocês falem aí o que vocês querem aí de música que a gente coloca lá. Começar com você, Mariana. Bom, eu quero que toque a música do Djonga e do BK, né, do segundo álbum do Djonga, na verdade, O Mundo é Nosso. Eu gosto bastante dessa música, principalmente do refrão, que lembrou muitas manifestações, que ele fala como se fosse a noite você vê tudo preto, são meus manos, meus irmãos e as minhas irmãs, o mundo é nosso. Então é uma música que eu acho que é para inspirar para as pessoas que estavam querendo ir na manifestação também, querendo lutar pelos direitos, e queria deixar essa música aí. Beleza. E você, nosso querido Kleber? Bom, muita coincidência ter a Mariana aqui junto com a gente nesse bate-papo aqui, conhece melhor, mais do que eu, hip hop, né? Mas a música que eu escolhi é o Brasil com P do GOG. É uma música que para mim ela foi bastante marcante quando eu a conheci há bastante tempo atrás. Eu me recordo que o meu filho mais velho, o Gustavo, ele estava na 4ª ou 5ª série na escola, ele está com 20 anos hoje, está na universidade. Na época ele foi fazer um trabalho em grupo com os amigos da escola, e era para uma letra de uma música, eles teriam que pegar uma letra de uma música para poder fazer um debate na escola. E aí ele e os amigos dele estavam na minha casa fazendo a pesquisa, vendo que música que eles iriam escolher, e aí me perguntaram que música que eu sugeriria, e aí eu sugeri essa música. E aí quando eles começaram a ver, eu não falei nada, que todas as palavras da música começavam com a letra P. E aí teve um dos meninos que estavam junto lá, que na hora que ele viu, ele não acreditou. A sequência, as frases, os versos que o poeta GOG canta ali naquela música, tudo com a letra P. E aí, pouco tempo depois, coisa de um ano e pouco depois, o GOG veio no sindicato, onde eu sou diretor, para fazer um debate com a gente, né? O GOG é um cara extremamente politizado, é periferia também, preto, e puta de um cara, sociólogo, estudado bastante. E aí, nesse dia que ele veio fazer o debate com a gente, ele ia cantar algumas músicas no final, eu comentei isso com ele, ele ficou lisonjeado na época lá, pela música. É uma música muito marcante para mim, pelo menos. E é uma excelente escolha também, Kleber, e tem um aspecto muito importante sobre essa coisa do P, né? Os 3 P's. Isso é tradicional no país, né? Havia um ditado no período da escravidão que dizia que para negro é pão para comer, pano para vestir e pau para trabalhar. E se eu não me engano, até o Antônio Cândido compara essa questão do ditado e a prevalência do P, que é da pancada, da porrada, da tortura. Então, sim, você vê como as coisas ecoam historicamente, né? Eu agradeço muito mesmo a presença de vocês, espero que a gente siga firmes em frente nessa luta, juntos. Quem sabe aí vocês não aparecem numa outra oportunidade no programa, vocês poderiam falar de tantos outros assuntos, a Mariana inclusive sobre cultura black, ela tem um acúmulo sobre isso, trabalha com isso. Eu agradeço bastante, então peço para que vocês aí que estão ouvindo a gente, que eu agradeço também pela audiência, que migrem lá para a rádio, escutem a nossa trilha sonora, que hoje está mais do que especial. Uma boa noite a todos. radioacademica.com.br, a rádio feita para você.